Amém. Boa noite, amados irmãos. Vamos dar início à nossa sexta livre. Que Deus esteja nos dando paz, renovo e um final de semana cheio da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 1, Salmo de número 1. Quero ler para nós iniciarmos essa nossa reunião, esse momento onde estamos aqui para juntos estarmos na presença do Senhor. Salmo de número 1, bem facinho de achar. Salmo 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo aqui inicia-se falando sobre dois tipos de pessoas, fala sobre dois caminhos, né? E ele fala assim sobre bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios. Eu diria que aquele que não busca faltar à sua vida ou viver de acordo com este mundo, com aquilo que nós estamos vendo acontecer, ele é considerado essa pessoa que é feliz, né? Que procura andar segundo a lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Ele faz uma comparação, ele fala, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto o tempo certo, ou melhor, é como uma árvore que você constantemente vê ela produzindo, independente se está muito seco ou se está chovendo, essa árvore ela vai dar sempre fruto. Por quê? Essa árvore aqui, ela é regada com as águas do Espírito Santo do Senhor, que somos nós, né? Dá fruto o tempo certo e suas folhas não murcham, né? E tudo o que ele faz prospera. Então, se você quiser viver uma vida de prosperidade, seja feliz, obedecendo aos mandamentos do Senhor, seguindo os princípios da palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais esse momento que nós estamos iniciando. Pai querido, nós te damos toda a honra e toda a glória nesta noite. Somos felizes porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade. E aqui nós estamos para juntos celebrarmos ao Senhor, adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Que a tua graça e o teu amor venha nos inundar, venha nos fortalecer, venha nos renovar, ó Pai, de forma poderosa, meu Deus. Fala conosco através de cada momento aqui, Deus, seja através dos louvores, seja através da palavra, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nesta noite para nos direcionar, para nos ensinar, para nos conduzir em vitória, como diz o salmo que nós acabamos de ler, Senhor Deus, que aquele que procura seguir os princípios da palavra do Senhor é considerado alguém bem-aventurado, alguém que é feliz, que assim seja na nossa vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se você é feliz, levanta a sua mão e diga assim: muito obrigado, Senhor, pela tua proteção, pelo seu amor derramado sobre a minha vida. Aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos. Amém? O Senhor é poderoso para nos atender às nossas orações. Senhor, o Senhor conhece nossos corações, Pai.
E nós queremos apresentar as nossas vidas, os nossos irmãos, nossa família no teu altar nesta noite. Entregamos tudo a ti, ó Pai. Entregamos nossos problemas, as nossas dificuldades aos pés da tua cruz nesta noite. Em nome de Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia. Nós cremos, Senhor, neste poder, e que quando 2 ou 3 concordam na terra, é ligado nos céus. Aleluia. Sabemos que o Senhor é grande e tem nos sustentado, mesmo em meio às nossas batalhas. Quando os nossos inimigos se levantam contra nós, o Senhor se levanta na nossa frente para impedir que eles nos destruam. E nós te agradecemos por isso, Pai. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia, o Senhor é eterno sobre todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos a Ti, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é magnífico, ó Rei dos Reis. Como nós acabamos de declarar, o Senhor é grande, Pai. O Senhor é infinito, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Te damos toda a honra, Senhor, te damos toda a glória nesta noite. Somos gratos pelo dia, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós aqui estamos declarando que o Senhor é grande e o seu amor é infinito. Aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão e aplauda mais uma vez ao Senhor, queridos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podei vos assentar. Enquanto você se assenta, diga para o seu irmão: Jesus ama a sua vida. Amém. Glória a Deus. Ontem nós estávamos aqui falando sobre como que nós podemos consolidar as pessoas. O fator primordial é o amor de Deus, né? Eu estava compartilhando que eu ouvi um devocional de um pastor amigo nosso lá da Bahia, pastor Edson, e ele, nesse devocional, ele usou a passagem quando Jesus lavou o pé dos discípulos, né? Não sei se você já leu essa passagem, mas ali relata o momento em que Jesus, para mostrar a sua missão como sendo Senhor, ele se colocou como servo e assumiu a função de um servo ou do filho mais novo da casa, porque esse era o costume entre os judeus. Toda pessoa que chegasse na casa de alguém, a primeira coisa que acontecia era os pés daquela pessoa eram lavados. E geralmente era pelo escravo, se aquela pessoa pudesse ter um escravo ou um servo, ou pelo filho mais novo. Jesus assumiu esse papel. E lá nesse devocional ele ainda diz assim: imagina como eram os pés das pessoas que caminhavam naquela época, porque hoje a gente usa sapato fechado, nós temos ruas asfaltadas e geralmente nós andamos de carro ou de qualquer veículo que nos conduz. Mas naquela época eles andavam a pé, boa parte das suas caminhadas eram a pé, ou em cima de um animal, mas a grande maioria caminhavam nas ruas empoeiradas, né, com areia. Imagina como era a condição dos pés das pessoas que chegavam, né? E Jesus se dispôs a lavar os pés daqueles discípulos, pés sujos, né, de poeira, de tantas coisas, e principalmente ele lavou o pé até do seu grande inimigo, que era Judas, que o traiu. Ali Jesus mostrou o seu grande amor. Se nós queremos impactar as pessoas com o Evangelho, a primeira coisa e principal que precisa conter na minha vida é o amor de Deus, o amor sacrificial, amém? Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Você que vai ofertar, pode pegar a sua oferta. Eu quero ler apenas um versículo do Salmo 96, que diz ali: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo as suas ofertas. O judeu, sempre quando eles iam para as suas celebrações, eles tinham vários momentos de ofertar. Vários, não era só igual nós temos aqui um momento apenas, mas eles tinham vários momentos e sempre era uma festa. O momento de ofertar era um momento de alegria,
E aqui o salmista diz: deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor a glória e força, e deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios, trazendo as suas ofertas. Então, quando nós nos colocamos para ofertar ao Senhor, a gente precisa entender que é um momento também de adoração, de celebrar ao Senhor, um momento de nós entrarmos na presença desse Deus maravilhoso e celebrarmos, né? E nós não podemos de forma alguma achar que o momento da oferta é um momento difícil, né? Doloroso para muitos, né? Porque fica complicado você colocar a mão no bolso e entregar a sua oferta, mas é assim que a Bíblia nos ensina. É assim que nós somos orientados em vários lugares da palavra do Senhor, não só no Velho Testamento. O próprio Senhor Jesus falou sobre oferta. Inclusive, Jesus sempre quando ia no templo, ele ficava próximo ao gasofilácio, tanto que a gente já leu a passagem, quando ele observava as pessoas levando as suas ofertas. E ele ali fala de uma viúva que entregou as suas moedinhas. Então, deem ao Senhor a glória devida e ao seu nome, e entrem nos seus átrios, trazendo as suas ofertas. Eu vou pedir para você se colocar de pé, nós vamos nesse momento orar, você depois vai poder entregar a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você separou nessa noite para o Senhor. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pela sua graça, pelo seu amor. Nós já cantamos aqui nesse lugar, adorando ao Senhor com salmos, com hinos e cânticos espirituais, e agora nós queremos também ofertar ao Senhor, nós queremos entregar a Ti a nossa oferta, os nossos dízimos, que o Senhor venha consagrá-los, que o Senhor venha abençoá-los nessa noite, meu Deus, e venha multiplicar sobre esta igreja, sobre cada família, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você vai entregar a sua oferta, depois você já pode se assentar. Aleluia. Amém. Eu vou dar os avisos. Eu quero que você preste bastante atenção no recado. Amanhã, às 19 horas, tem a IMO Jovem aqui no templo, presencialmente, mas também transmitida pelo canal do YouTube da IMO Jovem. Então é um trabalho feito pelos jovens, mas toda a igreja está convidada a participar conosco aqui no templo amanhã, às 19 horas, a IMO Jovem. No domingo, preste atenção, nós vamos ter apenas uma reunião. Domingo, só a reunião das 18 horas, certo? Domingo, nós vamos ter somente a reunião das 18 horas, tá certo? Então, todo mundo, você que estava acostumado a vir na reunião das 9h30, você vai ter que vir na reunião das 18 horas, tá bom? Domingo, vamos ter apenas uma reunião às 18 horas, reunião de celebração, tá bom? Então, você já vai aí preparando seu coração, convidando os seus amigos, os seus parentes, para estar conosco aqui domingo, às 18 horas, para juntos celebrarmos aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Esses são os nossos recados. Domingo agora é o primeiro domingo do mês, é isso, né? Né? Então nós temos ainda mais um para chegar à ceia do mês de novembro, tá? Estamos chegando no final do ano, amados. Eu creio que é o tempo da gente fazer uma retrospectiva. Eu sei que foram 2 anos que nós passamos, que nós não imaginávamos que nós iríamos viver esse período que nós passamos aí, né? De 2019 e 2020. Foram 2 anos difíceis, né? Vamos ser bem sinceros, que nós não esperávamos que iríamos passar por um processo como nós passamos, e ainda estamos, é claro, já bem melhor do que estávamos no começo do ano e do que estávamos no ano passado,
mas a gente sabe que ainda existem algumas restrições, algumas situações ainda que precisa ser tomar muito cuidado ainda, mas graças a Deus estamos tendo aí, ou melhor, a oportunidade de ter um retorno mais parecido com aquilo que nós vivíamos lá antes da pandemia. Parecido, não é igual, né? Eu acho que igual que nós vivíamos lá no comecinho, antes da pandemia, nós não vamos ter mais igual era. Até porque, amados, esse processo que nós passamos nos trouxe muitos alertas, né? Que nós não nos preocupávamos anteriormente, né? Então, por exemplo, a questão de higienização. A gente não tinha muito a respeito disso. A gente não fazia, ninguém usava álcool em gel, né? Na igreja, ninguém usava álcool em gel na porta do mercado, ninguém usava álcool em gel no restaurante, ninguém fazia isso. Em outros países até já existia isso até antes da pandemia, né? Mas no Brasil a gente nunca viveu assim. O brasileiro sempre foi um povo, né, muito próximo um do outro, né, abraçava e tal, mas parece que agora o brasileiro, para isso, né, ele está mais retraído com relação a essa situação. Mas, queridos, a igreja precisa continuar, amém? A igreja precisa continuar o seu papel de pregar o evangelho. Nós temos que voltar à essência do que nós éramos, né? Claro que com essas adaptações que nós estamos vivendo nos dias de hoje, mas a igreja não pode parar. A igreja é um corpo vivo que ela se manifesta e a glória do Senhor, ela se manifesta através da igreja, né? Então eu e você fazemos parte dessa igreja, amém? Independente da placa da nossa igreja, nós fazemos parte da igreja do Senhor, Jesus Cristo, amém? E é essa igreja que Jesus vai vir buscar. Não é só a Igreja Missionária Unida. Ele vai vir buscar a sua noiva. E a noiva não tem placa de igreja. A noiva, ela é santificada. O que representa a noiva é a santidade. E aí, amados, a igreja, a placa da igreja não vai determinar se você é mais santo do que um ou mais santo do que o outro. Não tem como. O que determina é a sua pureza, é a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus, você procurar seguir a palavra do Senhor, amém? Eu quero então agora compartilhar com você algo da palavra do Senhor, e o tema que eu pensei, né, claro, eu tinha alguma coisa já ali esboçada, mas eu queria abordar um tema: vasilhas do milagre. Vasilhas do milagre. Esse é mais ou menos o título que eu gostaria de apresentar para você. Se você está com a sua Bíblia, abre ela aí em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Repete comigo, fala: vasilha de azeite. De novo, vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peçam muitas. Eu vou ler só esses 2 versículos a princípio. Feche os seus olhos e vamos orar.
Senhor, meu Deus, eu quero te dar toda a honra e glória nesta noite. Senhor, nesse momento, que o teu Espírito Santo possa ter total liberdade para nos ensinar a tua palavra, para nos conduzir, para podermos entender o que o Senhor quer nos ensinar através da tua palavra nessa noite. Não deixe que o inimigo venha roubar essa oportunidade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você provavelmente já leu essa história, e eu quero me atentar ao detalhe a respeito do processo em que foi feito esse milagre. E na Bíblia a gente vai encontrar alguns pontos, algumas oportunidades, aonde Deus fez milagres, através da disposição das pessoas em colocar diante do Senhor aquilo que ela tinha. E às vezes, amados, nós precisamos abrir mão de certas coisas para que o milagre venha a acontecer na nossa vida. Às vezes o milagre não aconteceu porque nós não abrimos mão de algumas coisas, de alguns detalhes que são primordiais para nós. Eu quero também ler com você, antes da gente discorrer dentro do texto dessa viúva, eu quero que você vá comigo no Evangelho de João, no capítulo 6. O texto fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu quero me atentar a um detalhe desta história, né? O texto começa assim: algum tempo depois, João capítulo 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Vou ler até aqui por enquanto. Vamos então analisar essa história. Jesus estava num momento da sua vida em que as pessoas passaram a conhecê-lo, a vivenciar os milagres que Jesus fazia, a ouvir a mensagem da palavra a respeito do reino de Deus. E as pessoas estavam impressionadas em ouvir aquelas palavras, a ponto da multidão procurar Jesus. E na ocasião que nós aqui acabamos de ler, Jesus havia atravessado o mar da Galileia de um lado ao outro, e quando ele chegou, a multidão continuava a segui-lo. É o que o texto diz. Por quê? Porque eles tinham visto os sinais miraculosos que Jesus havia feito, que ele tinha realizado. Tinha curado muitos doentes, tinha expulsado demônios, tinha feito coisas tremendas. E aquilo despertou o interesse da multidão de procurar Jesus, de estar com Jesus. E quando Jesus viu aquilo, aquela multidão, ele subiu no monte e começou a ensinar aquelas pessoas. E o tempo passou, diz o versículo, né? Que Jesus levantou os olhos e viu aquela multidão, e ele fez uma pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus lançou uma pergunta para fazer com que os discípulos raciocinassem, e talvez para testá-los, se realmente eles sabiam quem é que estava com eles.
Versículo 6 fala que ele fez a pergunta apenas para pô-los à prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Claro, Jesus era Senhor. Ele já sabia o que ele iria fazer. Aí entra em cena um outro discípulo que diz, Filipe, que era Filipe, entrou, 200 denários não compraria pão. O salário de um trabalhador daquela época, de um dia, era 1 denário. Então você imagina, para aquela multidão, 200 denários de pão não seria suficiente para sustentar toda aquela multidão. O trabalho de 200 dias de um trabalhador para tentar comprar pão suficiente para alimentar aquela multidão de pessoas que estavam ali. Mesmo assim, né, não seria suficiente para tantas pessoas. Então você imagina a quantidade de pessoas que estavam ali. Aí entra em cena um outro discípulo, né, que era André, que chega para Jesus e apresenta uma situação para Jesus. É aqui que eu quero que você entenda, porque para acontecer alguns milagres é necessário que nós possamos colocar nas mãos de Deus algumas coisas que nós temos. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Por que eu coloquei o título da mensagem Vasilhas do Milagre? Queridos, 5 pães e 2 peixinhos não carrega na mão. Alguém consegue carregar 5 pães e 2 peixes só com as suas 2 mãos? Não. Então é provável que aquele rapaz tinha uma vasilha. Tinha uma vasilha onde esses pães estavam ali. Porque esse menino saiu da sua casa e ele levou esse lanche, essa comida, essa provisão, porque talvez ele não sabia quanto tempo ele iria demorar para retornar para sua casa, e ele então separou ali 5 pães e 2 peixinhos. Então é bem provável que ele tinha uma vasilha aonde estava essa comida, que era para ele. Mas o interessante é que quando Jesus falou de alimentar a multidão, só tinha esse menino. Não sei se tinha mais pessoas com alguma provisão. Poderia até ter alguém que tivesse levado, mas ninguém teve coragem de levar para Jesus. Aí é que está o detalhe: coragem para que o milagre aconteça. Às vezes está faltando em nós coragem. Muitas vezes está faltando em nós a fé de acreditar que pode esse milagre acontecer. E aí nós ficamos retraídos, segurando alguma coisa, e isso impede que o milagre aconteça. Esse rapaz, ele tinha para ele 5 pães e 2 peixinhos. Aí quando Jesus recebe na sua mão aqueles pães e os peixes, ele então pede para o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar, todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então você logo vai imaginar que tinha muito mais do que 10.000 pessoas ali naquela ocasião. Tinha muito mais do que 10.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão, porque um menino, no seu anonimato, chegou para um discípulo de Jesus e disse: olha, o que eu tenho é isso aqui.
Será que consegue alimentar essa multidão? Nas mãos do nosso Senhor é o suficiente, meu irmão. Nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso é o suficiente. Depois que toda a multidão comeu e se alimentou e saciou a sua fome, eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada e os peixinhos. Ainda sobrou. É assim que Deus age. É dessa forma que Deus atua. Nós precisamos ter a disposição de colocar nas mãos do Senhor o que nós temos. Às vezes é muito pouco, mas o pouco nas mãos do Senhor se torna algo grande. Amém? Quando nós aprendemos a colocar o que nós temos nas mãos do Senhor, nós vamos ver o milagre acontecer. Como eu falei, talvez tinham outras pessoas lá que também tinham alimentos, mas somente esse jovem foi capaz de entregar nas mãos do Senhor os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Talvez ele foi o que levou para casa o que sobrou, não sei, estou aqui imaginando. A Bíblia não fala exatamente sobre isso, mas é bem provável que Jesus de alguma forma recompensou aquele rapaz pela fé que ele teve, pela confiança que ele teve, pela dedicação que ele teve em colocar nas mãos do Senhor o que ele tinha. E é assim, amados, que nós nos dias de hoje precisamos acreditar que o que eu tenho eu vou colocar nas mãos do Senhor. As pessoas ainda não entenderam esse fato. Quando nós falamos sobre oferta, sobre dízimo, muita gente não entende isso. Quando nós aprendemos a colocar nas mãos do Senhor o que nós temos, quando você se torna alguém fiel a Deus, nos seus dízimos e nas suas ofertas, você está colocando nas mãos de Deus o que você tem. Automaticamente, meu querido, Deus está vendo a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus, e aí Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Eu quero que você volte comigo novamente no texto, lá de 2 Reis, que foi o texto que nós começamos aqui. Eu só fui ali para despertar em você o que esse menino fez. E essa mulher também fez. Eu li apenas o versículo 2 e o versículo 3, mas a história começa quando essa mulher, ela era uma viúva. O texto diz assim: certo dia, 2 Reis capítulo 4, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela foi procurar Eliseu porque ela tinha um problema muito sério. E o seu esposo, que já tinha falecido, era servo de Eliseu. E ele veio a óbito e acabou deixando ela com uma dívida muito grande. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. O que é interessante, queridos, que ela deixa bem claro que esse homem, ele era alguém que temia a Deus. Então nós não estamos isentos de sofrer algumas percas. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. O que eu imagino é que o seu esposo, não sei porquê, contraiu alguma dívida. E ele veio a óbito e os credores veio cobrar aquela mulher. Ela não tinha como pagar. E a única forma que ela tinha de pagar era entregar os seus filhos para ser escravos. E ela foi ao socorro do profeta, que representava Deus ali naquela ocasião. Eliseu era o profeta que estava representando Deus perante aquela mulher. Ela falou: eu vou no profeta, eu vou procurar a Deus, eu quero saber como eu posso resolver essa situação, qual é a resposta que ele tem para mim.
Eu estou desesperada, eu preciso de uma saída, uma solução para a minha vida. Eliseu fez uma pergunta para aquela mulher: como posso ajudá-la? Foi a pergunta que Eliseu fez para aquela mulher: como que eu posso ajudá-la? E ele ainda fez assim: diga-me o que você tem em sua casa. Muitas vezes nós procuramos o Senhor e Ele faz essa mesma pergunta: o que é que você tem? E nós não sabemos responder. Ou muitas vezes nós não queremos responder, com medo de que nós vamos perder. E assim você vai deixar de ser abençoado. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Uma vasilha de azeite. Uma vasilha que foi algo que o profeta usou para fazer o milagre. O rapaz tinha uma vasilha com 5 pães e 2 peixinhos. E o que tinha dentro da vasilha alimentou uma multidão. Essa mulher tinha uma vasilha com um pouco de azeite. Era a única coisa que ela tinha. Aí o profeta então disse para ela: vai pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. Depois você vai entrar na sua casa com o seu filho, seus filhos, você vai fechar a porta e você vai derramar daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Olha que interessante o que o profeta diz para ela: peça vasilhas emprestadas, não poucas. Depois que você conseguir as vasilhas, você volta para sua casa, entra na sua casa, feche a porta da sua casa. Isso fala de você proteger aquilo que Deus tem dado para você, meu irmão. Proteja. Entre na sua casa, feche a sua porta e comece a derramar desse azeite que você tem nessas vasilhas. E você vai separando as vasilhas cheias das que estão ainda para serem enchidas. E do jeitinho que o profeta falou, essa mulher fez. Ela fez. E ela começou a encher as vasilhas que os filhos iam trazendo. Foi enchendo as vasilhas. No versículo 6 fala: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse para os seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram as vasilhas. Então o azeite parou de correr. Olha que coisa. O azeite só parou quando acabou as vasilhas. O azeite só acaba quando as vasilhas deixam de ser, ou melhor, deixam de estar prontas para receber o azeite. O azeite sempre está à nossa disposição. Ela então, depois de tudo isso, foi lá e contou para Eliseu: olha, do jeitinho que você mandou fazer, eu fiz, e lá está as vasilhas. Então ele orientou ela: vai, vende o azeite, paga as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Tem muitas pessoas que dizem assim: essa mulher faltou fé para ela, porque ela não colheu tantas vasilhas suficientes, porque o azeite parou. Não, ela colheu o suficiente para pagar a sua dívida e ainda viver do restante. Foi o que aconteceu. Ela ia conseguir pagar o que ela devia para os credores, e assim também, com o restante, ela iria sustentar a sua casa. Ela
conseguiu, né, a quantidade certa daquilo que havia, da sua necessidade. Ela alcançou o seu milagre porque ela ofereceu a Deus o que ela tinha. Ela ofereceu para Eliseu: olha, o que eu tenho é isso aqui. Muitas vezes nós deixamos de receber o nosso milagre porque nós não estamos dispostos a oferecer a Deus o que nós temos. Como que nós vamos receber o milagre se nós não estamos abertos a também entregar ao Senhor aquilo que Ele nos pede? Precisamos estar dispostos a entregar ao Senhor aquilo que nós temos. Numa outra passagem, não com Eliseu, com Elias, ele chega na casa de uma viúva com o seu filho, e lá ele chega para aquela mulher e faz uma pergunta: o que você tem? Ela fala: eu tenho só um pouco de farinha, um pouco de azeite, que eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos esperar a morte. O profeta então diz assim para ela: vai lá, faz o bolo e traz para mim comer. Imagina se eu, como pastor, você só tem uma panelinha de arroz na sua casa, não tem mais nada. Você não tem mais como comprar. E eu chego na sua casa e falo assim: me dá essa panela de arroz. E você vai ver o milagre. Você teria coragem de fazer isso? Seja sincero. A mulher tinha apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ela falou: eu vou fazer um bolo. Eu nem sei como que seria esse bolo, né? Azeite e farinha. Não sei, né? Como seria esse bolo. Mas ela iria fazer isso para o seu filho e para ela comer. E ela falou: e depois eu vou esperar a morte, porque eles estavam passando uma fome terrível, uma seca terrível naquele lugar. Mas Eliseu falou: vai lá, faz para mim o bolo e você vai ver o que Deus vai fazer. E do jeitinho, ela obedeceu. Aí é que está o detalhe, amados. Nós precisamos aprender a colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós temos. Aquela mulher, ela acreditou, ela foi lá, fez o bolo, entregou para Elias, e não faltou azeite e nem farinha naquela casa durante todo o tempo da seca que viveu aquele país. Aquela mulher, ela viveu ao sustento do Senhor todos os dias. É assim que Deus age na nossa vida. Deus não é diferente. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Agora, tudo depende da minha disposição em colocar nas mãos do Senhor o que eu tenho. Porque muitas vezes o Senhor vai nos pedir. Pode ser que Ele está te pedindo algo hoje e você ainda não entregou. E o seu milagre talvez está lá esperando acontecer, porque você não entregou algo para o Senhor. Lembra dessas duas experiências que nós aqui meditamos, tanto a viúva como aquela criança, ou melhor, aquele jovem ainda, não sei a idade dele, não sei se era uma criança, se era um adolescente, mas ali diz que era um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que ele tinha era o seu lanche, e estava numa vasilha, e ele ofereceu para Jesus, e Jesus alimentou uma multidão. A mulher tinha uma botija de azeite, ela ofereceu aquilo a Deus, e Deus abençoou a vida dela. Então nessa noite, ofereça a Deus algo. Coloque diante do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé, a fechar os seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui. Hoje nós chamamos essa reunião de Sexta Livre, mas também oramos pelos pedidos, nós oramos, nós colocamos diante de Deus a nossa vida. E nesse momento eu gostaria que você, antes de nós orarmos pelos pedidos, antes de nós colocarmos diante de Deus
as nossas necessidades, você agora, entre você e Deus, você falasse com Deus, você apresentasse diante do Senhor a sua vida. Se você perceber que ainda existe algo que você precisa oferecer, que você precisa entregar diante do Senhor, faça isso nesse momento. Consagre a Deus a sua vida. Consagre a Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela sua palavra que nos foi entregue nesta noite. Meu Deus, eu sei que nós precisamos a todos os momentos estarmos ligados na tua palavra, percebendo cada detalhe daquilo que o Senhor tem nos ensinado e aplicarmos aquilo que o Senhor tem nos dado, meu Deus, para que assim nós possamos experimentar a sua graça, nós possamos viver o seu sobrenatural, nós possamos ter, ó Pai, ó Deus, momentos de paz, de alegria, de refrigério. Pai amado, nós vimos ali a experiência dessa mulher, essa mulher que nós não sabemos o nome dela, mas ela era uma serva do Senhor, o seu marido era servo do profeta, e ele temia a Deus, mas infelizmente ele contraiu alguma dívida, não sabemos o porquê, mas ali trouxe um problema sério para aquela mulher, e ela foi até o profeta, e quando o profeta fala com ela sobre ela entregar algo, o que ela tinha para oferecer, aquela mulher foi espontânea nas suas palavras, e ela disse: eu tenho apenas uma botija com azeite. Aquilo foi o suficiente, Deus, que nesses dias nós possamos ter algo para oferecer, que seja uma botija de azeite, Senhor amado, que seja um pouquinho de azeite, que seja um pouquinho de fé, que seja um pouquinho de confiança, que assim nós possamos crer e saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Assim como aquele jovem, na multiplicação dos pães, meu Deus, aquele jovem que nós não sabemos o seu nome, mas, ó Deus, ele teve uma fé extraordinária, porque quando Jesus pergunta sobre se alguém tinha alguma coisa, aquele jovem, ele foi para o discípulo e apresentou: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Aos olhos naturais era algo que não tinha condições nenhuma, mas nas mãos do nosso Senhor, aquilo foi multiplicado. E assim o Senhor quer fazer na minha vida, nas nossas vidas, que nós possamos apresentar ao Senhor o que nós temos, que nós possamos colocar nas mãos do Senhor, entregá-lo e dizer: Senhor, eis aqui, está nas suas mãos, Senhor, faça o que o Senhor precisa fazer, atue da sua forma, Senhor, da sua maneira, aleluia. Pai amado, nesta noite nós oramos, nós consagramos, ó Pai, diante do Senhor a nossa vida, nós confiamos na Tua palavra e sabemos que ela é a verdade. Que assim o Senhor nos dê a vitória. Nesse momento, meu Deus, nós também oramos por esses objetos que estão sobre essa mesa, Pai. Aqui nós vemos documentos, carteira de trabalho, remédios, roupas. Senhor, sabemos que as pessoas precisam dos seus milagres. Meu Deus, eu sei que vidas estão recebendo intercessões aqui também. Pessoas que não fazem parte ainda da igreja, que os seus irmãos, os seus amigos, os seus parentes estão orando, colocando eles diante do Senhor. Nesse momento nós estamos clamando para que o Senhor quebre todas as barreiras, que o Senhor possa destruir todas as muralhas, ó Pai, e possa entregar a vitória para essas pessoas. Em nome de Jesus nós estamos orando, crendo desde já que o Senhor já está realizando esse milagre na vida dessas pessoas, abrindo essa porta de emprego, Senhor, entregando a vitória para ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Levanta sua mão comigo e diga: Senhor, nesta noite eu apresento a minha vida nas suas mãos, que assim como o Senhor multiplicou o azeite para aquela mulher, assim seja na minha vida, na minha família, na minha casa, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor mais uma vez, queridos. Glória a Deus.
Amém, aleluia. Só lembrar vocês então, domingo nós temos apenas uma reunião às 18 horas, tá certo? Não esqueça dessa mudança no final de semana. Avise os nossos irmãos sobre essa mudança e venha domingo para juntos nós celebrarmos ao Senhor. Amém? Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento precioso de estar aqui na sua casa junto com esses irmãos. Nos leve de volta para as nossas casas, nos dê uma noite tranquila e um dia abençoado amanhã. Que este final de semana possa ser repleto da sua graça, da sua unção, ó Pai, do seu poder sobre as nossas vidas, sobre todas as reuniões que vão acontecer, meu Deus. Que o seu Espírito Santo esteja sendo derramado sobre nós, nos dando força e capacitando as nossas vidas a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém. Deus abençoe. Um abraço a todos e até a próxima, queridos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados.